Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Então, vamos hoje dar continuidade à Revolução Francesa. Nós já falamos no vídeo anterior que a Revolução Francesa tinha como principal objetivo derrubar o antigo regime, que era o regime absolutista, né, dos reis, certo? E a Revolução Francesa ela foi baseada em ideias iluministas de liberdade e igualdade, certo? E também foi acrescentada a ideia de fraternidade, né? De uma nação mais humana, mais irmã, certo? Então, como já falei no vídeo anterior, a Revolução Francesa começa com uma revolta da população que vivia na miséria, que vivia explorada pelo rei e pelos nobres. E a tomada da Bastilha, que era a prisão, né? A prisão que era a marca do absolutismo na França, ela marcou o início da Revolução em 14 de julho de 1789. Passado já um tempo da Revolução, houve a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional, ela não tirou o rei do poder. O rei, ele permaneceu no poder, o rei Luís XVI. Só que agora a monarquia não ia ser mais absolutista, ia ser uma monarquia constitucional, ou seja, o rei deveria ter obediência à Constituição. No entanto, o rei Luís XVI, que de início aceitou, né, obedecer à Constituição, ele tramava às escondidas dar um golpe e retomar o poder de modo absoluto. Sendo assim, o rei foi condenado por traição e foi morto, né, o rei Luís XVI. E aí é onde há a Convenção Nacional. A Convenção Nacional, que ela convocou lá um grupo de vários políticos, e foi nesse momento onde surgiu a ideia de esquerda, de direita e de centro. Porque havia três grupos lá na França, bem famosos: os girondinos, que era o grupo de direita, que defendia mais a alta burguesia, a alta burguesia e média burguesia, defendia um voto censitário, que era baseado na renda financeira, e não era a favor de uma ampla participação popular. Os jacobinos, o grupo da esquerda, ele já defendia a baixa burguesia, né, que eram os pequenos comerciantes da época, defendia um voto mais universal e uma participação popular. A planície era um grupo que sentava no centro da Assembleia, literalmente no centro, no meio, não é? Os girondinos sentavam à direita, os jacobinos à esquerda. A planície era assim: se o grupo dos jacobinos desse algum benefício, eles iam para o lado da esquerda. Se os girondinos oferecessem algum benefício, eles iam para o lado da direita. Então, o centro era muito maleável. Ora defendia a direita, ora defendia a esquerda. O certo é que, com a Convenção Nacional, acabou a realeza, não deixou de existir o rei na França, não tinha mais rei, e os jacobinos, o grupo da esquerda, assumiram o poder e a República foi instaurada na França, durante a Revolução Francesa. Enfim, a Revolução continua, a população lutando por direitos, por igualdade, não é? Falei também que houve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Também houve uma luta das mulheres, né? Inclusive tem até a famosa Marcha das Mulheres para Paris, que foi também em busca de mais direitos, já que as mulheres eram deixadas de lado pela sociedade. E tudo isso foi conquistado durante a Revolução Francesa. Direito de igualdade perante a lei, liberdade, né? Liberdade de expressão, poder ter uma propriedade privada sem ser confiscada pela nobreza ou pelo clero, que era a classe da igreja. Tudo isso foi sendo conquistado ao longo da Revolução. Mas outra fase marcante da Revolução Francesa foi a fase do terror. Robespierre, que era o líder jacobino, né, que estava aí na liderança da França, né, durante a Revolução, ele instaurou a fase do terror, que era simplesmente o seguinte: quem fosse contra a Revolução, quem fosse ao menos suspeito de ser contra a Revolução Francesa, ia para a guilhotina, seria guilhotinado, ou seja, morto. Então, meus queridos, essa fase do terror, que durou aí mais de um ano durante a Revolução, ela foi muito cruel, muito radical, a ponto de os jacobinos assassinarem os próprios companheiros.
A mínima suspeita já era motivo para haver o assassinato na guilhotina. Esse radicalismo foi tão forte que até mesmo líderes jacobinos não estavam mais concordando com isso. Esse conflito, né, essa desunião dentro do grupo dos jacobinos, serviu para que houvesse um golpe e os girondinos assumissem o poder. E aí é onde chega a época do Diretório. O Diretório que também criou uma nova Constituição, né? O Diretório que foi assumido pelos girondinos sofreu muita resistência. E aí, gente, é onde chega a tacada final da Revolução Francesa. Os líderes da política acharam o seguinte, que precisariam de um líder forte, de uma pessoa forte para assumir a França. E esse líder foi Napoleão. Napoleão Bonaparte, em 1799, num episódio conhecido como Golpe do 18 do Brumário, que é o mês de novembro lá na França, de acordo com o calendário francês da época, esse golpe bota Napoleão Bonaparte no poder. E aí finaliza a Revolução Francesa e inicia a Era Napoleônica. A Revolução Francesa trouxe muitas mudanças para a sociedade, não é? O ensino primário passou a ser obrigatório, de início na França, depois foi se espalhando para o mundo. Leis que defendiam o direito de todos serem iguais perante a lei. Declaração dos direitos do homem e do cidadão. O fim do absolutismo dos reis na França. Abolição de escravidão em várias colônias francesas, que isso daí foi se espalhando também em outras colônias de países europeus, né, aqui na América, na África, na Ásia. Enfim, várias mudanças, né? Os ideais de liberdade e igualdade, vinda lá do iluminismo, foram sendo encorpados após a Revolução Francesa, e isso foi se expandindo pelo mundo todo. Então, esse é o legado da Revolução Francesa, né? Luta por liberdade, luta por igualdade, por direitos iguais, e todas as conquistas da Revolução Francesa, na área da educação também, o ensino primário passou a ser obrigatório, tudo isso foi se espalhando pelo mundo afora, e até hoje há reflexos da Revolução Francesa na nossa sociedade. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Obrigado.